Você sabe como surgiram, para que existem e qual é a importância dos nomes científicos das espécies vegetais? Muito antes do homem perceber a necessidade de classificar e organizar os vegetais, ele já usava plantas no dia a dia e dava nome para essas plantas de acordo com a aparência, com o uso. E esses nomes eram chamados então de nomes populares, ou nomes vernaculares, ou nomes vulgares. Mas esses nomes, eles não carregam regras. Uma mesma planta pode receber nomes diferentes em diferentes lugares do mundo, em diferentes países ou em diferentes regiões de um mesmo país, ou até mesmo ser chamadas por nomes diferentes de acordo com a cultura ou a descendência das pessoas, como é o caso da hortelã gorda, que a gente chama assim por aqui, mas também é conhecida como hortelã do norte, hortelã graúda, malvarisco, malvariço, hortelã-pimenta, e pode ter muitos outros nomes para diferentes pessoas. Outro exemplo é que aqui no Brasil você pode tomar um chá de cana-cidreira do reino, de cana-limão, de caninha-limão, de capim-cidrão, capim-barata, capim-cheiroso, capim-cidreira, capim-cidrilho, capim-cidró, capim-santo, chá de estrada, erva-cidreira, facapé, jaçapé, falso patchouli, verbena da Índia, são muitos nomes para uma mesma planta, a Cymbopogon citratus. São mais de 20 nomes populares para uma mesma espécie. Aliás, quando uma planta tem muitos nomes populares, provavelmente significa que ela é muito difundida ou que ela ocorre em vários lugares diferentes. E é muito usada por pessoas de regiões diferentes também. Além de uma planta poder ter muitos nomes populares, também é possível que várias plantas tenham o mesmo nome popular. No caso da hortelã do norte, por exemplo, ela também é conhecida como hortelã-pimenta, mas existe outra espécie que é chamada por esse mesmo nome. É confuso, mas é assim. No caso da erva cidreira, não somente Cymbopogon citratus, mas outras espécies também, como por exemplo a Lípia alba, a Melissa officinalis, também atendem por esse nome popular de erva cidreira, e às vezes com algumas variações, como cidreira de folha. É uma confusão mesmo. E vocês imaginam como seria possível os jardineiros, os cozinheiros, os médicos, os pesquisadores do mundo todo trocando informações sobre uma planta, cada um usando um nome diferente? Seria impossível ter certeza de que eles estariam falando de uma mesma espécie. Por isso, em 1735, o botânico, zoólogo e médico sueco Carl von Linné, ou como a gente chama por aqui, Carlos Linneu, publicou um livro com as suas ideias de como deveria ser a classificação das plantas e acabou firmando um sistema de nomenclatura binomial, que passou a ser usado oficialmente para dar nome às espécies no meio científico. Assim, cada espécie tem apenas um nome científico e ele é sempre binomial, ou seja, composto por duas palavras em latim. A primeira define o gênero e tem a primeira letra maiúscula, e a segunda, o nome da espécie, que é todo escrito em letra minúscula. No caso da hortelã gorda, que eu dei aqui como exemplo, o nome científico é Plectranthus ambuinicus. É difícil, mas é o nome oficial. Sempre que você for escrever um nome científico, esse binômio tem que ser escrito em itálico. Ou se você for escrever à mão, o certo é sublinhar as palavras. Existem várias outras regras e características para a nomenclatura científica, mas hoje eu não vou me aprofundar nesse tema. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre isso, tirar alguma dúvida, comenta aqui que a gente providencia, tá bem? O jeito de escrever os nomes populares, ele segue as normas da gramática de cada país. No português aqui do Brasil, os nomes das plantas são escritos em letras minúsculas. Eu sofro um pouco com isso porque eu acho que nome de planta é igual nome de gente e acabo errando, colocando com letra maiúscula. Mas eu estou tentando me policiar. O mais importante é a gente considerar que os nomes populares fazem parte do nosso folclore, ou seja, o conjunto de costumes, de traços culturais de um povo, que é transmitido entre as gerações. O valor dos nomes populares está na facilidade de reconhecer uma planta pelas suas características ou pelos seus usos, em línguas que são ou que foram muito presentes na construção da nossa identidade. Então é imprescindível que a gente preserve essas expressões, porque assim a gente segue transmitindo o conhecimento ancestral e mantém viva a nossa cultura. Aliás, vale lembrar que a criação de um nome científico para determinadas espécies
pode levar em conta o nome popular que já era dado por ela, para ela tradicionalmente. Por exemplo, o ingá é um termo tupi, que se refere a polpa embebida, ensopada, que envolve as sementes da vagem do ingazeiro, uma folha que, por sua vez, foi nomeada cientificamente de Ingá edulis. Mas existem várias outras características que inspiram a nomenclatura científica dos vegetais, como, por exemplo, a cor, a forma, o tamanho, a região de ocorrência, as propriedades medicinais, os aspectos da madeira e, muito comum, o nome do botânico que registrou e batizou essa espécie. O fato é que as plantas estão por aí, sendo usadas nas mais diversas formas pelas pessoas, e a maioria delas nem conhece o nome científico dessa espécie. Tudo bem com isso. Também não existe um nome popular errado. O errado é a gente buscar informações sobre elas só a partir do nome popular e levantar com isso a vontade, o estímulo de consumir essa espécie sem ter a informação correta sobre ela, sem ter uma informação precisa sobre essas características. Se você gosta desse assunto, tem vontade de identificar corretamente as espécies, pode também comentar aqui que a gente te ajuda. Se você tem dificuldade de identificar os vegetais a partir das folhas, das flores, dos frutos, eu te sugiro o livro que lancei com meu amigo, Chave de Identificação de Punk, que eu fiz em parceria com o Rodrigo Polizel, doutor em botânica, que criou essa chave para facilitar a identificação das punk pelo nome científico. E com isso ajuda muita gente a reconhecer uma planta comestível da maneira mais segura. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Aproveita e se gostou, dá o like aí no vídeo, compartilha com os amigos e não esquece de se inscrever aqui no canal para dar aquela força e ficar por dentro de tudo que vem por aí, tá bem? Muito obrigada. Até mais.